caso que causou na sociedade de Franco da Rocha uma comoção imensa e em Francisco Morato também. O que ocorreu é, um dia antes, a Gaviões da Fiel comemorava seus 45 anos de existência. No dia seguinte, haveria o jogo do Palmeiras e São Paulo, na cidade de São Paulo. E esses torcedores do Palmeiras pegariam o trem da CPTM para rumar a São Paulo. O trem eles pegariam em Franco da Rocha. O que o Capá, o Gentil e o Leonardo fizeram lá por volta das 6 e pouco da manhã? Pegaram o trem no sentido contrário. Em vez de descer em Francisco Morato, final da linha, eles desceram em Franco da Rocha justamente por confronto com a torcida do Palmeiras. Ou seja, era uma torcida que estava indo para outro jogo, que não tinha ligação alguma com a torcida do Corinthians e propositalmente eles pararam ali naquela estação para brigar, para machucar alguém. Eu estava me tratando no Hospital do Câncer, aí estava minha esposa e eu, a gente estava assistindo televisão, estava passando a previsão do tempo, daqui a pouco começou a falar de reportagem, né? Aí quando aconteceu de falar da briga de torcida, quando falou o nome dele, eu olhei para minha esposa e falei, pô, mas o Gilberto, por quê? Como assim? Briga com o Gilberto? Quem que briga com o Gilberto? O cara tão tranquilo. Não tô entendendo, o Gilberto foi o Gilberto. A empresa que a gente trabalhava, eu era uma espécie de líder, como se fosse um chefe dele, ele era um ajudante, né? Muitas vezes precisava de alguma coisa, algum serviço, outro, ele se prontificava, falava assim, eu vou com você e tal. Espontâneo, sempre pra frente e sempre na intenção de ajudar mesmo. Né? Pra mim, sempre foi uma pessoa divertida, né? A gente gostava de trocar bastante conversa, bastante piada, bastante assunto, né, de homem, aquelas conversa que não faz sentido pra ninguém, mas os amigos sempre fazem, sempre tá dando risada à toa. Falar de futebol, gostava muito, eu torço pro Santos, ele palmeirense, mas a gente se divertia bastante falando um do time do outro, tirando sarro um pro outro, essas coisas, mas nada de nunca ver ele violento ou bravo por um assunto de futebol. O Gilberto era um filho, ele era um amigo, ele era companheiro, tudo pra mim. Ele era uma pessoa que ele gostava muito de ajudar as pessoas e ele trabalhou algum tempo na Eletro, depois ele era professor. E ele gostava muito, assim, da família, de estar em casa. Foi o Gilberto que me ajudou a criar esse aí, meu filho mais novo de 17 anos, né? Quando o pai dele foi embora de casa, ele estava com 4 anos e o Gilberto foi quem me ajudou a cuidar dele. Gilberto era aquele companheiro. E a única diversão que ele tinha era gostar de assistir jogo. Então, quando eu tomei conhecimento do fato, eu já acionei a equipe de investigadores, né, para que fossem lá imediatamente no local e verificar o que eles poderiam colher de elemento probatório para que pudesse identificar quem foi o autor das agressões. E procuraram câmeras de monitoramento na estação, assim como algumas testemunhas que teriam visto, né, quem foram os agressores. E os policiais identificaram os agressores. Esse Capá era vereador em Francisco Morato e ele já era pródigo em envolver-se em brigas de torcida. Ele já tinha essa fama de lutador na cidade. Pelos informes que a gente tinha da localidade, ele fazia trabalhos sociais referentes ao jiu-jitsu, né? Então ele conseguiu se eleger na comunidade de Francisco Morato. O Gentil era casado com uma assessora do Capá. O Leonardo era assessor do Capá, vereador, em 2014. Um vínculo extremo de amizade e profissional. Normalmente, né, quando existem jogos de futebol nos estádios,
né? A prevenção é feita, né, pela Polícia Militar, através de seus batalhões de choque. Agora, ali não estava havendo nenhum jogo, né? Eram torcedores que estavam se movimentando para ir ao estádio assistir jogo. Com essa mentalidade, eles acham o quê? Que as pessoas têm que torcer para o time que eles torcem, né? E às vezes eles brigam entre eles mesmos, né? Então, um motivo extremamente ridículo, fútil. O que nós observamos na massa, em geral, nessas torcidas, na multidão, que engloba tanto torcidas organizadas como torcedores que vão aleatoriamente assistir o jogo, que não fazem parte de nenhum tipo de agremiação, existe uma provocação entre eles, mas é uma provocação saudável do jogo, né? O que pode haver, o que mais nós observamos, né? Essa multidão, por uma histeria coletiva, ser levada a cometer crimes patrimoniais. Então, destruição de patrimônio. Isso é muito comum. Agora, as estatísticas e os estudos com relação a esses crimes cometidos nesse ambiente, né, de torcida, apontam que somente 5% dessas torcidas, né, são compostas de criminosos que vão ali exatamente para cometer um crime contra a vida, que parte realmente para a agressão e da agressão levam ao homicídio. Então, 5%. Então, o que parece que já são pessoas, né, que já têm um perfil agressivo, extremamente, ou criminoso, que se aproximam dessas organizações para passar desapercebido no meio dessa multidão, cometer esse tipo de crime na tentativa de acabar saindo sem que se chegue até eles. Ele não morava exatamente comigo, né? Ele morava no cantinho dele. No sábado ele me ligou aqui no meu serviço e falou para mim que não ia no domingo em casa, que ele tinha uma reunião de manhã com os colegas dele, que eles iam fazer um evento para arrecadar dinheiro pro Dia das Crianças. Aí eu falei, tudo bem, filha. Aí ele disse, mas na semana eu falo com a senhora que no domingo a gente ia na casa de uma sobrinha minha que tinha falecido, uma cunhada dela. Aí eu falei para ele que no domingo eu estava indo na casa da minha sobrinha. Aí ele disse, não, durante a semana eu vou encontrar com a senhora e a gente combina e eu vou com a senhora para casa dela no domingo. Então, no domingo de manhã, eu já não estava mais esperando. Mas eu levantei assim cedo, umas 7 horas da manhã, eu levantei e eu comecei a colocar roupa no varal e parecia que eu ouvia a voz do Gilberto. Aí eu falei assim, olha, o Gilberto falou que não vinha para cá, mas ele veio. Aí eu subi até o quarto do Johnny e da minha outra filha, Alessandra. Aí perguntei, cadê o Gilberto? Eles falaram, o Gilberto não está aqui, mãe. Eu falei, mas eu ouvi a voz dele, eu ouvi a risada dele. Exatamente nessa hora estava acontecendo tudo, né? Mas eu já fui avisada, já eram as 2 horas da tarde, porque eles não tinham encontrado o endereço dele. Aí eu não sei o porquê, depois de tanto tempo que eles acharam o cartão no bolso dele e estava com o endereço da minha vizinha, que era lá frente à minha casa. Aí eles chamaram lá e o rapaz atendeu. Aí ele me chamou em casa. Aí quando eu subi, o policial me perguntou se eu era a mãe do Gilberto. Aí eu falei que sim. Aí ele pediu para mim ir até o hospital, que tinha tido uma briga de torcida na estação de Franco da Rocha. Aí eu fui com esse meu sobrinho, né, para o hospital. Mas quando eu cheguei no hospital, o Gilberto já estava sendo operado. Então eu não cheguei a ver o meu filho e falar com ele. Quando ele saiu da sala de cirurgia, vi o meu filho em coma já. Na data do fato, o vereador Capá, ele estava numa festa na Gaviões da Fiel, da escola de samba, né? Inclusive não era nem jogo do Corinthians e do Palmeiras. A torcida do Palmeiras vinha vindo embora, né, de São Paulo através do trem, né, do CPTM. E quando ele passou em frente à estação ferroviária de Franco da Rocha, ele viu uma movimentação de torcedores do Palmeiras, né? E o que eles fizeram? Eles resolveram descer do carro e foram agredir esses torcedores, né? Ele e os 2 companheiros que estavam com ele. Os torcedores correram,
e um ficou para trás. E próximo ao local havia ali uma cerca que estava sendo derrubada, né, para ser feita outra, e havia uns mourões de cerca, ou seja, uns troncos de árvore, né, que eles estavam fincados no chão para passar o arame. E alguns estavam jogados no chão porque eles estavam trocando ali aqueles mourões. E eles, munidos desses mourões, agrediram esse torcedor a pauladas. Depois desse massacre que eles fizeram, a polícia conseguiu chegar e tentar parar aquela confusão toda. O Capá conseguiu fugir, o Leonardo foi capturado e o Gentil foi capturado assim que ele estava entrando no carro da esposa dele, que havia diversos panfletos do então vereador Capá, que estava se candidatando a deputado. Pelo que eu conheço o Gilberto, ele deve ter parado, erguer as mãos, não tô na briga, não é comigo. Na época que a gente trabalhava junto, ele relatou para mim que ele estava com um problema dos nervos, né? Tanto que ele pegava na mão das pessoas, ele não tinha aquele aperto, assim, né? Não tinha aquela força para pegar. Ele pegava, assim, até brincava com ele, ô, Gilberto, aperta a minha mão. Mas era um problema que ele tinha, né? Tanto que o serviço que a gente desempenhava era fraude de energia, né, na empresa que a gente trabalhava. E esse serviço exigia que pegasse esse cara do carro, pôr num poste, subir, né, cortar a energia, trocar um medidor de energia. E na empresa ele estava até tendo um certo... O pessoal estava com um pouco de frustração com ele. Falava assim, o Gilberto não está desempenhando um bom serviço, né? Falava, que ele não está bem, não está... Aí o chefe falou para mim, você é o último. Se ele não passar de você, aí a gente vai ter que demitir ele. Aí ele entrou para trabalhar comigo. Tá. Gilberto, você tá tudo bem? Não, tá sim, tranquilo. O jeitão dele, né? Sempre. Aí trabalhamos, primeiro serviço. Eu falei assim, Gilberto, precisa trocar um medidor de energia aqui. Ele, você pega esse cara para mim. Aí ele foi tentar pegar, eu vi que ele não tinha tanta firmeza. Aí eu, caramba. Gilberto, pode deixar que eu pego. Eu fui lá, peguei, tirei esse cara do carro, coloquei no posto. Aí subi, cortei, desci. Aí ele tentando trocar o medidor, eu vi que ele tava com um pouco de dificuldade, né? Aí foi quando ele me explicou da situação que ele tinha. Aí eu falei, tá bom. Aí, cara, mas eu tenho que achar algum potencial nele, né? E ele tem uma desenvoltura boa, né? Pra descrever qualquer coisa, tinha descrição do serviço, né? A gente pegava uma fraude de energia e a gente tinha que falar, foi encontrado uma fraude de energia, assim, sabe? Ele bolava isso rápido. Aí o chefe ligou para mim, como é que tá o Gilberto? Eu falei assim, o melhor funcionário que tem, pode deixar ele comigo. E aí foi quando o que me chocou, por ele ter todo esse tipo de dificuldade, em tentar associar ele envolvido numa briga. Ele não ia ter capacidade de brigar, talvez xingar. E olhe lá, né, se xingasse, talvez seria, mas nem isso acho que ele faria. São torcidas rivais, embora não estivessem ali no jogo, então eram o Corinthians contra o Palmeiras, quando na realidade o Palmeiras ia jogar com o São Paulo, mas não importa, é a situação propícia para isso. Então eu utilizo dessa situação para extravasar a minha agressividade. Porque em geral um grupo se reúne para atacar o outro, aqueles que estão mais indefesos. E acaba sobrando para aquele mais indefeso mesmo, que se afasta do grupo. Porque existe muita covardia. O indivíduo, quando está em grupo, ele se sente protegido pela unanimidade daquele grupo, então ele extravasa toda a agressividade dele. Tá? Então é comum também grupos, por exemplo, agredirem uma pessoa, um único, o torcedor de outro time que está sozinho, ou alguém que está passando na rua com a camisa de um time. O grupo funciona assim, é a unanimidade, é você se misturar, forma uma única massa, né? Um único perfil psicológico. Podem entrar numa histeria coletiva, né? E as pessoas vão se aproximando, não sabem nem bem a razão do porquê daquilo, mas partem para a agressão. Em geral, uma pessoa chama atenção, eu nem colocaria como líder, nesse caso. Ela chama atenção para um fato e as outras todas seguem. Ou essa pessoa
pode até aparecer um indivíduo que seja mais agressivo, né? Ele vai acabar se destacando do grupo. Ele chamou mais atenção, até os policiais mesmo apontem as outras testemunhas como ele, o agressor mais efetivo. Pode ser que tenha um destaque, mas eu não diria que seria líder, porque todos, né, se estiverem nessa mesma vibração, acabam fazendo as mesmas coisas. O grupo, né, ele produz esse efeito mesmo. Primeiro você se sente acolhido, fica unânime na massa, né, e você se sente motivado, porque os outros também estão fazendo. Então aí você acaba mostrando realmente quem você é e o lado mais agressivo. Então é comum acontecer isso, de pessoas que até convivem relativamente bem, né, numa convivência social normal, e de repente numa situação específica dessa, por exemplo, como times de futebol, torcidas rivais, isso aflora, essa agressividade pode aflorar, né? E, em geral, não é assim de pessoas conhecidas, é difícil, a não ser que já exista algum tipo de antipatia, alguma contenda. Então o momento da torcida, né, é o ideal para se resolver esse tipo de pendência. Então isso a gente observa, mas em geral são todos desconhecidos, né, que por acaso se encontram naquela situação e se utilizam efetivamente ali muito apropriadamente da torcida. Então a justificativa é o time, é a torcida, é a rivalidade, para extravasar toda a agressividade que o indivíduo tem. Na terça-feira eu saí da UTI, era 9 horas da noite, a última visita da UTI. E quando eu entrei na UTI na terça-feira, os médicos já tinham desligado um aparelho para ver se ele estava correspondendo. Só que eu achava que meu filho ia voltar. Aí eu vim para casa, quando foi na quarta-feira, eu retornei de manhã para o hospital. Quando eu cheguei de manhã, o médico já falou para mim que já não me deu mais esperança. Falou que ele não estava correspondendo, mas... Aí eu falei, não, o médico, meu filho vai voltar. E eu fiquei no hospital até umas 3 horas da tarde, depois eu voltei para minha casa para tomar um banho, trocar de roupa e voltar como eu fazia todos os dias, né? Eu cheguei em casa e falei para meus outros filhos, falei assim, Deus está recolhendo o Gilberto. Aí quando foi 6 horas eu retornei para o hospital e retornei com o Johnny. Aí quando eu cheguei, eu subi para a UTI, aí o médico veio conversar comigo, aí disse assim, olha, tudo indica que já deu morte cerebral. Mas nós estamos esperando uma equipe médica do Hospital das Clínicas em São Paulo para fazer o último teste para a gente ter certeza, mas tudo indica que já deu morte cerebral. E a equipe médica já está chegando aqui, a senhora quer esperar ou a senhora quer ir para casa? Aí eu falei, não, eu vou para casa porque eu estou com meu filho aqui e eu não sei como que ele vai reagir quando ele receber essa notícia, então eu prefiro levar ele para casa. Aí quando nós ainda estávamos conversando, aí o telefone já tocou, me chamando de volta para o hospital. Aí quando nós chegamos lá, eu fui conversar com a médica das clínicas aqui de São Paulo, que já tinham feito, aí ela falou para mim, olha, dona Maria, como ele é um rapaz forte, tem muita saúde, ele pode demorar de 1 a 2 dias para parar tudo, né? Aí a senhora quer esperar ou a senhora quer doar os olhos dele? Aí é com a senhora, né? Aí é uma hora difícil, né? E ali eu pedia para Deus só força, para Deus me dar muita força para mim continuar tudo que eu tinha que fazer, né? Porque eu queria fazer tudo que eu tivesse que fazer pelo meu filho, enquanto ele estivesse aqui sobre a terra. Quando foi na quinta-feira, às 9 horas da noite, o corpo do meu filho foi liberado. Eu tive que ir no ML para reconhecer o corpo do meu filho. Eu sempre comprei muita roupa com meu filho. E naquele dia, eu estava escolhendo um terno para o meu filho ser enterrado. Depois de algumas diligências, conseguimos imagens do local, testemunhas informais. E assim começou o trabalho de polícia judiciária nossa, da Delegacia de Franco da Rocha. Que era o quê? Tentar prender ele, pois já tinha passado a flagrância. Olha, o estado de flagrância, né, ele se resume no seguinte: quando o indivíduo é pego
no calor da ação, praticando o crime, ou logo após, mas tem que haver uma relação de imediatidade, né? Com os objetos, com as armas, que faça presumir que ele é o autor da infração penal. Eles acham que o período do estado de flagrância é 24 horas. Não é. 24 horas é para você dar a nota de culpa para o preso. O que é a nota de culpa? A nota de culpa é um formulário que você preenche, tá? E dá ao preso a partir do momento que ele entra preso, ou seja, com os motivos da prisão, os artigos de lei que ele foi enquadrado. Então, a partir do momento que houve a voz de prisão em flagrante, você tem 24 horas para dar nota de culpa, tá? Mas isso não impede que o flagrante demore 2, 3 dias para você fazer, desde que haja a chamada perseguição material. Ou seja, o indivíduo é perseguido logo após. Ele entra num ônibus, o policial vai atrás. Ele desce do ônibus, pega um avião, o policial vai atrás. Aí ele desce do avião e pode ser preso nos Estados Unidos, mas houve essa perseguição material e não o período que o indivíduo ele tem que percorrer para ser preso em flagrante. Ele pode ser preso 3 dias depois, desde que em 24 horas você dê a nota de culpa para ele e desde que haja essa perseguição material. Mas não houve possibilidade porque eles não estavam em residências, casa de namoradas, tudo foi investigado, mas eles não estavam. Nós tínhamos informações que ele queria se evadir, fugir, porque ele sabia que, como tinha imagens, local, ia ter como ele fugir da situação. E, com o tempo, alguns métodos de polícia judiciária, com rastreamento de veículos do vereador, de pessoas próximas. Então, a gente teve que ficar monitorando ele para ver se ele não se evadia, né? Porque como ele já viu que no termo policial que a casa tinha caído, então a preocupação nossa, né, pela repercussão, tudo que ele fugisse. E depois apresentaram-se com um advogado. Aí a investigação começa a se tornar um pouco mais complicada, não é? Porque você não tem a liberdade para você interrogar, até por conta do que? Eles já vêm orientados por advogados, o que eles vão falar, né, referente ao assunto. Depois do depoimento que eles prestaram, eles são colocados em liberdade, porque não havia nenhum mandado judicial e nem a força de um flagrante para mantê-los presos, não é? Então eles foram liberados e os policiais ficaram no monitoramento. Então, como no processo nós lidamos com as provas que ali estão, não havia prova de que teriam se ligado ou combinado com um confronto direto. Ou seja, depois de uma noite, uma madrugada inteira de bebedeira, confraternização, deliberadamente rumar até a estação de Franco da Rocha, da qual eles sabiam que torcedores do time Palmeiras estariam. Eu acredito que eles saíram já pensando em vínculo subjetivo de entrar em confronto com outra torcida. Tanto que na filmagem da CPTM dos trens, durante o caminho, quebrando o vagão, quebrando ali um botão de alarme, isso tudo ficou registrado na CPTM. Eles tinham a intenção, sim, de confrontar outra torcida. E o dolo, a vontade deles, eu acredito, que se modificou para a vontade de matar aquela pessoa que eles derrubaram. Então, eles não queriam só lesionar. E é bom deixar claro que a CPTM tem diretrizes quanto às torcidas. No dia, por exemplo, que será do jogo do Palmeiras, há algumas regras que eles seguem. De tal hora, tal torcida só pode entrar. Então, tudo leva a crer que eles sabiam a hora que estariam ali e foram deliberadamente para matar. Tanto que todos residiam em Francisco Morato, que é o ponto final da linha. Mas não, eles desceram em Franco da Rocha para cometer o crime. Também já por ter indícios, né, já ter antecedentes dele, de brigas com torcida em Brasília, ele já tinha arrumado uma confusão muito grande com a PM de lá. Então era uma situação de comoção no local. Então pegamos o mandado de prisão e eu mesmo fui cumprir o mandado através do nosso rastreamento
Conseguimos monitorar ele na casa, uma das casas dele em Francisco Morato. Sendo assim, efetuamos a prisão e trouxemos para a delegacia de Franco da Rocha. Muita gente tem um determinado assunto que sempre fala de violência, alguma coisa, se eu dou no meio, se eu bato, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Ele não tinha isso, né? Não tinha esse assunto voltado para a violência. O assunto que a gente tinha de esporte, de futebol, sempre falava, não, aquele cara é ruim, não sei o que, você viu? Mas nunca vi ele frustrado ao ponto de, né, se revoltar com o time, ir lá fazer barulho. Não, sempre tranquilo. O pessoal mesmo, quando descobriu, muita gente mandou mensagem para mim, você viu o que aconteceu com o Gilberto? É difícil entender, né? Difícil entender. Mas, cara, mas como? Quem que briga com ele? Eu falei assim, quem que briga com ele? Quem quer saber, né? O que levou a pessoa a brigar com qualquer outro, né? Não só com ele, né? O fato de ter uma camisa de um time diferente da outra, né? Foi o que levou, né? Porque não teve questionamento. O cara chegou e bateu. Chegou e matou e pronto. Inclusive, no dia do velório do meu filho, tinha um amigo dele, que aquele amigo dele chorava muito em cima do caixão do meu filho. E eu cheguei perto dele e ele me pediu desculpa. Ele falou assim, Dona Lourdes, desculpa. Porque quem era para estar aí era eu, não era o Gilberto. Ele tinha uma reunião com o torcedor do Palmeiras, que eles iam, esse evento o Gilberto tinha conseguido um centro esportivo em Caeira, e eles iam conversar entre eles para ver como é que eles iam fazer para arrecadar fundo para o Dia das Crianças. Se ele ligou para mim umas 3 vezes para mim ir na reunião. Eu falei para ele não, que eu ia trabalhar para ele ir. E ele foi, mas quem era para estar aí era eu. Porque o Gilberto, cada vez que a gente se encontrava, tanto para ir para uma reunião ou para ir para o estádio, a primeira coisa que o Gilberto pedia pra gente era pra gente não aceitar a provocação de ninguém. A gente estava ali para ir para se divertir. Se o Gilberto ele era uma pessoa da paz, ele era uma pessoa tranquila, ele era uma pessoa que ele não gostava de violência. De si os meninos atendiam muito ele. Sempre que a gente ia sair, era a primeira coisa que o Gilberto pedia. Capá, né, como é conhecido o Raimundo, ele já esteve envolvido em outras situações similares, até em outros estados. Então não é o fato da rivalidade em si de torcidas, porque a rivalidade existe. É não passar dos limites, né? É ficar na esfera do saudável, né? Das brincadeiras, da provocação, isso sempre vai acontecer. Então dá para perceber que é um perfil desse indivíduo. Ele encontrou um meio adequado para ele extravasar a agressividade dele, né, contando com a unanimidade. Ele se infiltra, né, coloca a rivalidade ou a provocação como o responsável pelas ações agressivas e ele ali pode extravasar totalmente a agressividade dele. Isso é claro, né? Se você for levantar a vida pregressa dessas pessoas que se envolvem especificamente nesses casos de agressividade extrema, levando à morte o outro, você vai ver que todos eles estão envolvidos de uma maneira ou outra em ações parecidas. Tá? E você se aliar a uma agremiação ou a um grupo de pessoas é o ideal, como pessoas que se infiltram em manifestações de qualquer ordem. Uma manifestação, eles não têm ali interesse nenhum, não estão levando a bandeira daquela manifestação à frente, mas se infiltram justamente para quê? Em geral, depredação de patrimônio, público ou privado, e pode eventualmente levar à agressão contra a pessoa. Eu entrei naquela funeral, eu escolhi o terno do meu filho, eu comprei o terno do meu filho, eu escolhi o caixão do meu filho, e eu perguntei para a moça qual eram as providências que eu tinha que tomar. E ela ficou assim, meio assustada, me olhando. Aí eu falei, né, que meu filho faleceu. E expliquei para ela, mas acho que ela não acreditou muito pelo jeito que eu estava conversando com ela, né? Mas aí à noite eu voltei e já era outra pessoa que estava lá.
Até no outro dia ela chegou para mim e falou assim, eu não acreditei, porque a senhora estava assim, uma mãe. Aí eu falei, mas eu tinha que fazer. E se eu entrasse em desespero, eu não ia conseguir fazer nada. E eu precisava, porque o meu filho, ele merecia um enterro, assim, na altura dele. Ele merecia ser honrado até o último minuto, porque ele foi uma pessoa muito especial, ele foi uma pessoa muito maravilhosa. E eu tinha que fazer tudo isso pelo meu filho, porque se fosse o contrário, ele estaria fazendo por mim. Eu vi meu filho descer a sepultura. E ali não descia só o Gilberto. Naquela sepultura não descia só o Gilberto. Mas naquela sepultura descia o corpo do Gilberto e uma parte da minha vida que estava indo ali com ele. Porque a minha vida ali, ela... Vamos dizer que 50% da minha vida ali, ela parou. Mas com esses 50% que eu fiquei, eu tinha que lutar. Então eu falei, eu não vou fracassar. Eu lutei 2 anos e 7 meses para ver justiça. No júri tem 2 fases do processo. A primeira fase para ver se o juiz pronuncia ou não o acusado, se há indícios de autoria e prova da materialidade. E na segunda fase há o plenário do júri, no qual 7 jurados julgam se a pessoa é inocente ou culpada e o juiz presidente do plenário dá a sentença de acordo com o veredito dado pelos senhores jurados. O homicídio que pesava contra os 3 era triplamente qualificado. O homicídio tem as qualificadoras, o que torna o crime mais reprovável. Dentre essas qualificadoras, as 3 que pesavam contra eles era o motivo fútil. Por quê? Eles mataram uma pessoa somente porque ela torcia para outro time. Então, vê-se a desproporcionalidade entre o motivo e o crime cometido. O meio cruel, pois mataram com pauladas. E há no exame necroscópico que a vítima teve diversos ossos do rosto quebrados, teve hemorragia intracraniana, politraumatismo do crânio e sofreu e muito durante a execução do crime. E há uma terceira qualificadora, que é o recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles estavam em superioridade numérica, armados com pedaços de pau e cercaram a vítima, que não tinha qualquer possibilidade de exercer uma defesa eficaz. Tanto que foi morto daquela forma horrenda. Durante o júri, o que eu pude perceber é que eles são pessoas extremamente frias. Frias. Não demonstravam qualquer arrependimento, medo de estar ali preso, medo da consequência de eventual sentença condenatória, nada. O Capá, inclusive, chegou a falar com essas palavras: eu vou sair daqui e vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E me encarava durante o júri inteirinho. Contrataram bons advogados, era uma bancada de advogados que contava com mais de 5 profissionais. E no fim do júri, que começou às 9 da manhã e foi terminar às 7 da manhã do dia seguinte, veio então a condenação. Houve ali um início de confusão, pois tanto familiares dos 3 julgados, quanto pessoas interessadas no desfecho daquele crime horrendo, estavam ali presentes para assistir ao julgamento. E passaram a se manifestar quando o juiz leu a sentença no plenário, porque eu tenho certeza que eles presumiam que seriam absolvidos. Eles entraram lá de cabeça erguida. Quando o juiz então leu a sentença, um deles chegou a cair de frente no chão, se machucando. Uma jurada, inclusive, que era enfermeira, prestou os primeiros socorros e eles foram recolhidos para a carcerária.
E ele estava se candidatando a deputado estadual. E uma das bandeiras dele, né, era o combate a brigas de torcida, né? É interessante, né? Inclusive, ele já tinha feito até material de campanha para deputado estadual. E ele deveria, com suas atitudes, demonstrar à população que o elegeu que ele era uma pessoa que andava na linha reta da lei, uma pessoa que pautava sua vida na lei e nos bons costumes, na moral. Mas não, ele se desvirtuou bem antes de ser eleito. Ou seja, o meio de vida dele era reprovável. E com essas penas mais altas, eu tenho certeza de que as pessoas que rumam hoje a estádio de futebol para matar, para brigar, eles serão julgados e terão penas altas também. Eu entendo, sim, que foi um marco para mostrar para essas pessoas que há consequências nesses crimes que eles cometem, que não se passa impune e que a população já está saturada, já não aguenta mais este tipo de violência em estádio de futebol. Motivo fútil, eu sou um policial que eu gosto de esporte e sou corintiano ainda, então quando você vê um motivo tão... o cara sair de uma festa e matar uma pessoa... O meu time ganha, o outro vai ficar evidentemente frustrado, porém vai suportar, porque amanhã é outro dia, a gente tem outras coisas para se fazer, né? Você é médico ou você é socorrista, qualquer coisa, você está saindo da partida de futebol e tem eu torço pro Santos, aí tem um palmeirense, um corintiano passando mal ali no chão, ali, tá tendo uma dificuldade, eu não vou atender porque o meu time não ganhou do dele, ou porque eu sou contra o corintiano. Acho que a gente tem que tentar diferenciar bem as coisas, né? Conscientização da população, sim, né? Que é apenas um jogo, que tudo tem um limite. Mas nós precisamos de leis bem efetivas para isso e investigação para chegar realmente nos autores. A partir do momento que esses indivíduos começarem a ser cerceados, começarem a responder por seus atos, esse tipo de comportamento diminui. Então, é tolerância zero mesmo. Desde verificação de entrada de qualquer tipo de objeto nos estádios ou nas proximidades, a ação da polícia é efetiva, mas da justiça também. Então, a justiça tem que ser efetiva e rápida. Então, a partir do momento que as pessoas começam a perceber isso, a tendência é diminuir. Então, conscientização, educação, identificar esses grupos que realmente estão infiltrados nessas torcidas para promover esse tipo de ação, que não é a torcida no geral. Então, identificar essas pessoas, cercear a entrada dessas pessoas em estádio, ou perambular pelas proximidades. A partir do momento que essas pessoas começarem a ser punidas efetivamente e responder, como foi o caso. Então, isso tem um efeito psicológico benéfico, né, nesse tipo de pessoa que usa essas agremiações para extravasar a agressividade. Aí eu fui lá, não estava o meu filho. E quando eu cheguei lá, eu segurei na mão do meu filho e falei com ele que ele era uma pessoa muito, muito boa para ajudar as pessoas e ele sempre falava em ser doador. E ali eu sustentei na mão do meu filho e falei: filho, eu sei que você já não está mais aqui. Deus já recolheu você, essa hora você já está nos braços do Senhor. Mas eu sei que tudo que você queria era que eu doasse os seus órgãos e eu vou fazer isso. Porque eu sei que era o seu desejo e algumas vidas vai ser salva. Aí eu voltei até a sala da médica, conversei com ela e ali eu doei os órgãos dos meus filhos, né? O meu filho ficou 3 dias na UTI. O pai dele não apareceu. É muito difícil levantar de manhã e não ter o Gilberto. Mas eu tenho que lutar, porque eu tenho mais 3 filhos. E eu tenho um Johnny com 17 anos, que precisa muito de mim. E a força que eu tenho de eu viver hoje, e de eu lutar, e de eu estar aqui hoje falando do Gilberto, é por causa do Johnny. Porque eu olhava pro Johnny e eu falava: o Gilberto era um pai para ele. E ele perdeu, mas eu vou fazer a vez do Gilberto.
Não sou aquela mãe maravilhosa. Eu queria ser uma mãe melhor, queria ser uma mãe mais presente na vida do meu filho. Mas eu não posso ser essa mãe tão presente na vida dele, porque eu tenho que trabalhar. Eu sou sozinha, então eu tenho que trabalhar para sustentar a casa. Então eu não sou aquela mãe presente na vida dele. Mas tem coisa na nossa vida que a gente não pode ter tudo. Você tem que abrir mão de uma coisa para você ter outra. Então, para mim, cuidar do meu filho, para ele ter o alimento dele, para ele ter um canto para ele morar, eu tenho que ir deixar ele em casa e tenho que sair para trabalhar. Então, essa força que eu tenho para lutar, que eu possa cumprir essa missão. Assim como eu cumpri com o Gilberto, é eu saber que eu preciso lutar pelo Johnny. É assim que eu vivo, a cada dia.